Você que é motorista e acabou de receber uma notificação falando que a sua habilitação pode ser bloqueada. Mas espera aí, você está respondendo um processo de suspensão, cassação do direito de dirigir? Quais são as penalidades? Quais são as diferenças entre o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e o processo de cassação do direito de dirigir? Como apresentar defesa? Como cancelar essas penalidades? Fica nesse vídeo que eu vou falar absolutamente tudo para você, motorista, que busca mais informações. Antes de tudo, para agora o que você está fazendo, começa a me seguir imediatamente aqui nesse perfil. Eu falo sobre direito de trânsito, os seus direitos. Afinal de contas, motorista bem orientado não perde o seu direito de dirigir facilmente. O processo administrativo de suspensão e cassação do direito de dirigir é completamente diferente. Isso porque o processo de suspensão do direito de dirigir, ele vai ter como penalidade uma variação de tempo, dependendo do tipo de processo que você está respondendo. Vamos supor que você comete uma infração de trânsito por dirigir sob influência de álcool. O processo que você vai responder é um processo de suspensão do direito de dirigir. Essa infração de trânsito tem como penalidade o bloqueio da habilitação do motorista pelo período de 1 ano. Ele vai fazer o curso de reciclagem e a prova naquele período de 1 ano e após o término desses 12 meses, a habilitação dele vai ficar limpa. Ou seja, ele vai poder dirigir normalmente depois que cumprir a suspensão e o curso de reciclagem. Agora, é uma informação bem relevante também, tá? O processo de suspensão do direito de dirigir e o curso de penalidade são punições diferentes. Então, o fato de você cumprir a suspensão do direito de dirigir e não cumprir o curso de reciclagem ainda mantém a sua habilitação bloqueada. Ou seja, um processo e 2 penalidades. O bloqueio mais o curso de reciclagem e a prova. Nesses casos, também pode acontecer uma penalidade um pouco menor, como, por exemplo, quando você conduz o veículo acima da máxima permitida em mais de 50%. Essa infração vai gerar um processo de suspensão do direito de dirigir pelo período apenas de 5 meses. A sua habilitação ficará bloqueada pelo período de 5 meses, fará o curso de reciclagem e a prova, igual o caso anterior que eu acabei de falar, e também a sua habilitação vai ficar desbloqueada. Ou seja, a suspensão do direito de dirigir vai ser instaurado de forma de acúmulo de pontos ou por infração específica que o Código de Trânsito Brasileiro prevê a penalidade direta da suspensão do direito de dirigir. E o tempo da suspensão de bloqueio vai variar de acordo com a instauração desse processo. Agora, o processo de cassação do direito de dirigir, ele tem como bloqueio da habilitação o período de 24 meses. E isso não tem uma variação. Você não consegue, por exemplo, apresentar uma defesa e pedir a redução desse tempo, porque o processo de cassação do direito de dirigir tem como característica normativa esse período de bloqueio da habilitação do motorista que responde a esse tipo de processo. Além disso, o processo de cassação do direito de dirigir prevê um procedimento de reabilitação. É muito diferente do processo de suspensão do direito de dirigir, que inclusive o motorista pode fazer de forma online e lá posteriormente fazer a prova no Detran. Aprovou, acabou. Agora o procedimento de reabilitação exige que esse motorista passe por aulas específicas e provas específicas. E só depois desse procedimento de reabilitação que ele vai poder ter a habilitação de volta. O processo de cassação do direito de dirigir, ele acontece quando o motorista, no tempo da suspensão do direito de dirigir, é abordado ou comete uma infração de trânsito ali naquele período de bloqueio. Além disso, a habilitação também pode ser cassada quando o motorista é reincidente em algumas infrações de trânsito previstas lá no Código de Trânsito, como, por exemplo, dirigir sob influência de álcool. Se a pessoa é abordada no período de 12 meses 2 vezes e confirma estar dirigindo sob influência de álcool, ou seja, ele é autuado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ele vai responder ao procedimento de cassação do direito de dirigir. Ficará 2 anos sem poder dirigir e realizará o procedimento de reabilitação. E olha, um detalhe muito importante, uma informação que eu já ouvi errada inúmeras vezes, que quando o motorista é abordado 2 vezes no período de 1 ano na lei seca, ele terá o procedimento de cassação do direito de dirigir. E não é bem assim.
A lei seca engloba o artigo 165, quando confirma a influência de álcool, e também o artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que é a mera recusa. E a mera recusa você pode cometer 2, 3, 4, 10 vezes no período de um ano, que você não terá o processo de cassação do direito de dirigir. Isso porque, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é somente o artigo 165 que gera a cassação do direito de dirigir. Obviamente que você vai ter diversos processos de suspensão do direito de dirigir decorrente dessas abordagens. E o tempo que você ficar com a habilitação bloqueada pode ser de 2 anos, 3 anos, dependendo da quantidade de infração que você praticar. Entretanto, não vai ter o processo pelo acúmulo dessas duas infrações de trânsito. Tá, mas o que tem em comum nesses dois processos que eu estou te dizendo? Os dois processos são processos administrativos. Então, eles têm que respeitar o devido processo legal. Tá, doutora Josiane? Me explica aqui no meu português básico o que é isso. Isso quer dizer que o órgão de trânsito que está instaurando o processo administrativo na sua habilitação deverá, e presta muita atenção no que eu estou te falando, ele deverá, ele tem a obrigação legal de expedir 2 notificações. A primeira notificação é a notificação de abertura do processo administrativo de suspensão ou de cassação do direito de dirigir. A segunda notificação é a notificação de penalidade. E nessas 2 oportunidades, a primeira você pode apresentar defesa prévia, apontando erros que você verificar ali, e a segunda, a notificação de penalidade, que essa notificação de penalidade, inclusive, tem que ser expedida num prazo decadencial de 180 ou 360 dias da finalização do processo administrativo que deu causa àquela suspensão ou cassação do direito de dirigir. Então, o órgão de trânsito também vai ter um prazo legal que tem que ser analisado para verificar se aquele processo está correto ou não. Porque se o processo estiver errado, se a expedição da notificação foi atrasada, ou se tem alguma informação naquele processo administrativo que não está de acordo com a verdade real, ou seja, uma infração que não foi você que cometeu, ou o prazo não foi realmente respeitado pelo órgão de trânsito, enfim, tem inúmeras argumentações para poder cancelar efetivamente esse processo administrativo. O processo ele tem que ser cancelado, tudo isso arquivado e você não cumpre nada. Além dessas 2 oportunidades que eu falei, da decisão da Jari, também cabe recurso no prazo de 30 dias a partir do recebimento da decisão da Jari ao CETRAN, que é um órgão que fica fora daquele que instaurou o processo original. Vou te dar um exemplo novamente para você entender melhor. Vamos supor que você acumulou uma pontuação por um veículo que você vendeu. Você vendeu esse veículo, não sabe onde ele está e, infelizmente, o acúmulo de pontos de infrações praticadas pelo comprador ou até mesmo já por uma terceira pessoa está na sua habilitação e hoje você responde um processo de suspensão do direito de dirigir. Você tem que receber a primeira notificação falando que foi aberto esse processo contra você. Além disso, você vai ter que receber uma segunda notificação da penalidade, que eu falei que você pode apresentar recurso à Jari. Confirmou que é um veículo que você vendeu, você vai lá, elabora o seu recurso, protocola sozinho ou com a ajuda de um bom profissional e dessa decisão, dessa negativa, você pode apresentar ainda o recurso ao CETRAN. O CETRAN não vai estar dentro do DETRAN, por exemplo, do Espírito Santo, que instaurou esse processo administrativo. E isso é muito importante também para os motoristas que sempre deixam o seu endereço desatualizado, porque a notificação ela é expedida ainda em papel encaminhado para o seu endereço. Então, manter o endereço atualizado com as informações de número, apartamento, inclusive ponto de referência para poder te entregar essa documentação é fundamental para você não perder nenhum prazo e ter a sua penalidade aplicada sem você nem saber. Mas vamos supor que você nem imagina, nem lembrava desse veículo, realmente deixou ali o seu endereço desatualizado no DETRAN do Espírito Santo, acaba tendo a sua habilitação bloqueada pelo DETRAN e continua dirigindo, vivendo a sua vida normalmente.
A polícia te aborda no tempo do bloqueio. Você vai ser autuado por dirigir com a habilitação suspensa. E essa infração por dirigir o veículo com a habilitação suspensa vai gerar aquele segundo processo que eu falei, que é o processo de cassação do direito de dirigir. Aí não, aí você já vai ter um procedimento de 2 anos com a habilitação bloqueada, mais a necessidade de realizar o procedimento de reabilitação, mas começa um processo do zero. Então tem que ser expedida uma nova notificação de abertura de processo administrativo, uma notificação de penalidade e, posteriormente, pode ser apresentado recurso à jare ou cumprimento. O mais importante disso tudo é você saber qual tipo de processo que você está respondendo, qual o momento desse processo e qual defesa você deve apresentar. Eu sou ex-servidora do Detran do Espírito Santo e eu via lá dentro a importância de apresentar um recurso técnico no momento correto, até mesmo para garantir que esse recurso vai ser analisado corretamente por quem for responsável pela decisão do seu recurso. Se você gostou desse vídeo, novamente curte aqui e compartilhe com o máximo de pessoas. E não deixe de me seguir para saber cada vez mais sobre os seus direitos.